Bom dia, que mais um dia com texto circulando girar moto. Hoje vou citar um texto bíblico em momento de reflexão bíblica, cujo texto eu já vi publicado há um ano e pouco atrás, mas eu vejo que hoje ele se faz mais que presente. Quer dizer, a Bíblia é um livro presente, né? É o que vai, nessa parte escatológica, principalmente, é o que está acontecendo. E as pessoas não estão acreditando, né? Mas já tinha posto comentado, até quando eu coloquei um texto que eu escrevi sobre o mundo está vivendo uma nova Sodoma e Gomorra, né? Mas esse texto eu vi aqui na Bíblia, vou ler na íntegra, né? Que ele começa assim, né? O título, né? Ioaria, Homer, Escatologia, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. O discurso escatológico de Jesus. Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. O discurso escatológico de Jesus, escrito em 19 de agosto de 2021. Philly Under, Escatologia e Estudos, por Samuel Paulo Coutinho. A queda de Jerusalém. Sob o comando de Nabucodonosor, o Império Babilônico sitiou e destruiu Jerusalém em 586 e 587 a.C. O templo de Salomão foi saqueado e incendiado, os muros derrubados e o povo foi levado para o exílio. 2 Reis 25, capítulo 25, 2 Crônica 36, versículo 15 a 21 e Jeremias capítulo 39, Jeremias capítulo 52. Toda a cidade ficou em ruínas por cerca de um século e meio, até que Zorobabel, 538 depois de Cristo, Esdras, 458 a.C. e Neemias, 445 a.C. Cada um a seu tempo liderassem a reconstrução de tudo. Essa foi a primeira destruição de Jerusalém. O livro apocalíptico de Daniel foi escrito tendo esse período como pano de fundo. Em meados do ano 70 depois de Cristo, aproximadamente 40 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, os judeus se revoltaram e entraram em guerra contra o Império Romano. Esse conflito durou cerca de 4 anos, 66 a 70 DC, culminando na destruição da cidade de Jerusalém. As tropas romanas sitiaram a cidade, impedindo a chegada de comida e água. Segundo o historiador Flávio Joséfo, a escassez era tanta que os homens perderam sua humanidade, pois além de comerem qualquer coisa, tais como sola de sapatos e couro, faziam qualquer coisa por um bocado de comida, inclusive matar membros de sua própria família até canibalismo. Ocorreu entre os judeus, particularmente um caso de uma mãe que matou o seu bebê para poder alimentar-se dele. A revolta judaica foi liderada por figuras messiânicas, supostos reis dos judeus, tais como Manaém e Simão Bar Giorá. Ambos tiveram milhares de seguidores e foram considerados por muitos como os libertadores de Israel e defensores dos oprimidos. Entretanto, suas ações acabaram em pilhas e mais pilhas de corpos espalhadas pelas casas e pelas ruas de Israel. Durante o sítio, o exército romano crucificou milhares de judeus à beira de Jerusalém, para servirem de exemplo e causarem terror nos que ainda estavam vivos. O resultado final do conflito foi que mais de 1 milhão de judeus foram mortos e outros 79 mil foram vendidos como escravos. A cidade e o templo foram saqueados, incendiados e destruídos. Não restou pedra sobre pedra. Essa foi a segunda destruição de Jerusalém. Mas onde estavam os cristãos de Jerusalém durante essa assolação? Eles seguiram o conselho de Jesus e fugiram a pé para a cidade de Pela, na Transjordânia, enquanto ainda era tempo. Abro aspas aqui.
Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Os que se encontrarem dentro da cidade saiam dela. E os que estiverem nos campos não entrem na cidade, porque esses dias são de vingança para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e irá contra este povo, cairão a fio de espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Em Lucas 21, versículo 20 a 24. A destruição de Jerusalém é importante para a escatologia, porque é a ela que alguns textos apocalípticos da Bíblia se referem. Estamos falando especialmente de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Primeiro, textos que a maioria dos cristãos interpretam como se referindo a uma grande tribulação que ocorrerá no futuro e a segunda vinda de Cristo. No entanto, as palavras de Jesus falam de um evento que ocorreria num futuro próximo, que para nós já aconteceu no passado. A queda de Jerusalém em 70 DC. Ao abordar esses textos, devemos ter em mente duas coisas importantes. Número 1. A dependência literária dos evangelhos sinóticos. É um fato bem estabelecido na teologia que as semelhanças entre os três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, devem ser a existência de algum grau de dependência literária entre eles. A hipótese mais provável é que Marcos foi o primeiro texto a ser escrito e que Mateus e Lucas o tomaram como uma de suas fontes. Em Marcos foi escrito provavelmente entre 50 e 65 DC, antes da queda de Jerusalém. Mateus entre 66 e 80 DC, difícil de determinar se antes ou depois do evento. E Lucas depois de 70 DC. Portanto, depois da queda de Jerusalém, se Lucas escreveu depois do evento e dependeu de Marcos como fonte, é natural que ele tenha modificado trechos mais enigmáticos da profecia de Marcos, a fim de explicá-los aos leitores. Afinal, ele viu como os detalhes da profecia se cumpriram. Portanto, é prudente verificar como os três evangelhos sinóticos enxergaram a profecia de Jesus, principalmente como Lucas interpretou e modificou Marcos, de forma que apoiemos nossa interpretação em um terreno mais sólido, amparado pelo consenso dos evangelistas. Segundo, o gênero literário do texto não devemos perder de vista em momento algum o tipo de literatura dos textos em questão. Eles são textos apocalípticos, proféticos, portanto, estão carregados com as características do gênero. Por exemplo, a utilização de figuras cósmicas. O sol escurecerá e a lua não terá sua luz. As estrelas cairão do céu, e etc. A linguagem simbólica de juízo de Deus contra uma nação. Vereis o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. O anúncio de calamidade, terremotos, guerras e exércitos, etc. E assim por diante. O gênero literário deve estabelecer a forma que o intérprete abordará o texto. Com isso em mente, vejamos o que os textos realmente querem dizer. Não ficará pedra sobre pedra. Qual o assunto dos textos de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21? Para responder a esta questão, devemos recorrer aos critérios mais básicos da interpretação de texto, que é verificado o contexto. Os três evangelistas relataram que a profecia de Jesus foi resposta a uma pergunta de alguns de seus discípulos. Se a profecia é a resposta a uma pergunta, logo devemos sempre ter em mente a própria pergunta, a fim de que ela oriente a interpretação da resposta dada por Jesus. Vejamos o questionamento dos discípulos. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: Olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas.
abre aspas, você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas, tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo. Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular, dize-nos, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Marcos 13, versículo 1 a 4. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Abraço. Vocês estão vendo tudo isso? Fecha aspas. Perguntou ele. Abre aspas. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Fecha aspas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, abre aspas, dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos. Em Mateus 24, versículo 1 a 3. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus, mas Jesus disse, abre aspas, disso que vocês estão vendo, dias virão em que ficará pedra, que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Fecha aspas. Entre aspas, mestre. Perguntaram eles, abro aspas, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Fecha aspas. Em Lucas 21, versículos 5 a 7. Alguns discípulos de Jesus comentaram sobre a beleza e grandiosidade das construções do templo de Jerusalém, e Jesus replicou, dizendo que todas aquelas construções seriam destruídas. Não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Daí surge o questionamento dos discípulos. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal que tudo isso está prestes a cumprir-se. Em Marcos, evangelista Marcos. Dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda do fim dos tempos. Em Mateus. Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? Em Lucas. Lucas, seguindo Marcos, deixa muito claro que o assunto de perguntar dos discípulos é a destruição do templo de Jerusalém. Ambos registram que o questionamento se referia a quando e a qual o sinal de que tudo isso, isto é, de que a destruição do templo estava para acontecer. Mateus, entretanto, modifica o texto, pergunta de Marcos, substituindo o trecho. Qual será o sinal de que tudo isso está prestes a cumprir-se? Por qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Há pelo menos 3 formas de explicar o porquê de Mateus utilizar uma linguagem diferente. Ponto. Mateus pode estar sugerindo que toda a profecia se refere à segunda vinda de Cristo e à consumação do reino de Deus. Portanto, uma profecia que até hoje não se cumpriu. Se assim for, Mateus estaria mudando de assunto bruscamente ao abandonar o contexto da discussão sobre a rebeldia de Israel, em Mateus capítulo 23, e sobre as construções do templo, Mateus capítulo 24, 1 a 4. Além disso, ele estaria divergindo da interpretação de Marcos e de Lucas sobre o assunto da profecia. Essa alternativa, embora seja a mais popular, parece ser a menos provável do ponto de vista exegético. Segundo ponto, Mateus pode estar registrando uma outra pergunta feita naquela ocasião pelos discípulos. Pergunta
essa que os outros dois evangelistas não relataram. Dessa forma, a primeira parte do texto em Mateus se referiria à destruição do templo, quando acontecerão essas coisas. E a segunda parte se referiria à segunda vinda de Jesus. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Logo, a própria resposta profética seria dividida em duas partes. A que trata da destruição de Jerusalém, em Mateus 24, versículo 4 a 35, e a que trata da segunda vinda, em Mateus 24, versículo 36 a 51. Essa é uma opção tentadora, mas parece improvável se compararmos Mateus com Marcos e Lucas. Nesses últimos, aquilo que aparece nessa segunda parte de Mateus é aplicado à queda de Jerusalém, de forma que, novamente, Mateus estaria em desacordo com Marcos e Lucas sobre o assunto da profecia. Terceiro ponto, Mateus pode estar usando expressões diferentes para se referir ao mesmo evento de Marcos e Lucas. Nesse caso, ele modifica o texto de Marcos, que foi sua fonte, para tornar evidente ao seu público original o significado teológico da queda de Jerusalém. É razoável supor que Mateus escreveu seu evangelho para judeus, cristãos. Nesse caso, eles naturalmente compreenderiam que a vinda do Filho do Homem e o fim dos tempos, cuja tradução literal é fim da era, significava a vinda de Jesus em juízo contra Israel, o fim da era do templo, o fim da era dos sacrifícios e de todo o sacerdócio levítico, o fim da era dos judeus como povo exclusivo de Deus, e o início de uma nova era. Ambas expressões eram familiares aos judeus daquela época, acostumados com a literatura apocalíptico-profética do Antigo Testamento. Eles compreenderiam a linguagem simbólica da vinda de Deus em juízo contra Israel. Ademais, com a compreensão deles de que o tempo era linear e de que tinha períodos, eras dentro de si, fala em, fim da era, fecha aspas. Era falar do término de uma determinada ordem de coisas e na inauguração de uma nova ordem. Portanto, Mateus adaptou a linguagem de Marcos ao seu público para esclarecer-lhes o significado teológico de toda a calamidade que caiu sobre Jerusalém. Mateus se referia aos mesmos acontecimentos de Marcos e Lucas, mas teve suas próprias intenções teológicas motivadas pela situação vivencial do seu público. Esta geração. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Marcos 13, versículo 30. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Mateus 24, versículo 34. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Em Lucas 21, versículo 32. O texto acima significa que todas as coisas que Jesus mencionava nesta profecia aconteceriam até o fim daquela geração, incluindo a vinda de falsos cristos, guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos, perseguições e o esfriamento do amor. O sacrilégio terrível no lugar santo, o escurecimento do sol, a queda das estrelas, o abalo dos poderes celestes e a vinda de Cristo nas nuvens. Se todas essas profecias de Jesus é a resposta à pergunta inicial sobre a destruição de Jerusalém, então esse fragmento do texto faz todo o sentido, visto que Jerusalém caiu numa daquela geração. Todavia, se a profecia diz respeito a eventos que ainda não aconteceram, então, além de ignorar que o texto é uma resposta à pergunta inicial, precisa se traduzir o termo genear, no grego, geração. De outra forma, a alternativa de alguns é traduzir o termo gênea por raça, substituindo o texto, entre aspas, esta geração, por, entre aspas, esta raça de pessoas. Ocorre que todas as vezes que esses termos aparecem nos evangelhos, 17 vezes,
Ele é traduzido como geração. Mateus, Marcos e Lucas nunca o utilizam como significado de raça. Ademais, o contexto está falando a respeito do tempo e não da etnia, o que impossibilita essa tradução. Portanto, é preciso reconhecer a força do argumento do próprio texto. A profecia é uma resposta sobre quando e como a queda de Jerusalém aconteceria. E o próprio Cristo diz que todas elas se cumpririam ainda naquela geração, o que fecha com a data de anos 70 DC. Desconsiderar isso é perder de vista o sentido original do texto. Os conselhos de Jesus. Pense por um instante, quais tipos de conselhos você daria a uma pessoa se quisesse preveni-la contra um ataque militar que estivesse por acontecer em breve? E quais tipos de conselhos você daria a uma pessoa se quisesse informá-la sobre eventos apocalípticos que ocorreriam mais de 2000 anos depois da morte dela? Vejamos os conselhos de Jesus para seus discípulos, nos textos de Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que essas coisas não aconteçam no inverno. Em Marcos, Evangelho de Marcos. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno, nem no sábado. Evangelho de Mateus. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Os que estiverem na cidade, saiam. E os que estiverem no campo, não entrem na casa, não entrem na cidade. Estiverem no campo, não entrem na cidade, como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Evangelho de São Lucas. Que tipo de conselhos são esses? Parecem como recomendações diante de um futuro escatológico distante, ou parecem mais como conselhos para fugir o mais rápido possível da cidade sem olhar para trás. Quando virem tal coisa, fujam para os montes. Não voltem para casa para pegar coisa alguma. Não voltem para a cidade. As grávidas e as que amamentarem sofrerão demais. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno, pois não era viável fugir das cidades no inverno. Pois não era viável fugir da cidade no inverno, e nem no sábado, pois os judeus não poderiam realizar todo o esforço da fuga no dia sagrado. Ademais, que tipo de conselho seria esse? Fujam para os montes, orem para que não aconteça no inverno e no sábado, diante da realidade apocalíptica futura. Qualquer ser humano poderia evitar o futuro escatológico se ele não acontecesse no inverno e nem no sábado. Fugir para os montes adiantaria alguma coisa enquanto as estrelas estiverem literalmente caindo do céu? Obviamente, esses conselhos se aplicam àqueles cristãos que viviam em Jerusalém antes da destruição dela. Caso eles observassem os sinais que Jesus acabara de se escrever, eles deveriam fugir o mais rápido possível da cidade. E foi exatamente o que eles fizeram, antes que o general romano destruísse fugiram para a cidade. Exatamente o que eles
fizeram antes que o general romano destruísse a cidade. Os cristãos fugiram para a cidade de Pela, na Transjordânia, o que revela que eles ouviram os conselhos de Jesus. Os sinais de sua vinda. Jesus lhe disse: cuidado que ninguém os engane. Muitos irão em meu nome, dizendo: sou eu. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerra, não tenham medo. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando a morte, e mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Quando vocês vierem o sacrifício, o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado não de sua casa, não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Em Marcos 13, versículo 5 a 16. Feijão. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fome e terremotos em vários lugares. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, traição e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. O amor de muitos se esfriará e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no Lucas Santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Em Mateus 24, 4 a versículo 4 a 18. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. Nações se levantarão contra nações e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores. E tudo por causa do meu nome. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos. Eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês deixa eu ver. Então, porque tem uma...
Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu. Quando ouvirem falar de guerras e opiniões, não tenham medo. Nações se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa de meu nome. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos os odiarão vocês por causa do meu nome. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Em Lucas 21, versículo 8 a 21. Quando Jesus respondeu a perguntas dos discípulos sobre a destruição de Jerusalém, ele lhe deu 7 sinais de que o fim, a destruição, está prestes a acontecer. Primeiro, surgimento de falsos cristos. Segundo, guerras. Terceiro, desastres naturais. 4, perseguições, apostasia. 6, pregação mundial do Evangelho. E 7, o sacrilégio terrível, a abominação desoladora. Todos esses sinais ocorreram no passado. Por exemplo, sabemos que antes da queda de Jerusalém, falsos cristos, tais como Manaém e Simão Paz de Orá, persuadiram milhares de judeus, convencendo-os de que libertariam Israel do domínio imperial. Às vésperas da década de 70 DC, guerras aconteceram por todo o império, inclusive em Israel. Uma grande fome abateu-se sobre as nações, em Atos 11, versículo 28. Terremotos ocorreram em Colossos e Laodiceia, em outras regiões. Os cristãos foram terrivelmente perseguidos, feriados dos apóstolos. Muitos apostataram da fé. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 10. 1 João 2, versículo 19. Hebreus 6, versículo 4 a 6. E o Evangelho foi pregado em todo o mundo conhecido da época, em Colossenses 1, versículo 5 a 6 e 23. Romanos 10, versículo 18. Esses 6 sinais deveriam deixar os cristãos alertas, porém quando vissem o 7º, eles deveriam fugir sem olhar para trás, porque a destruição estaria às portas. Quando vocês virem o sacrilégio terrível no lugar onde não deve estar, quem lhe entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça, nem entre em casa para tirar dela coisa boa. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Em Marcos 13, versículo 5 a 16. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê e entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma, quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Em Mateus 24, capítulo 4 a 18. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Em Lucas 21, versículo 8 a 21. De todos os sinais previstos por Jesus, certamente esse foi o mais enigmático. Em Marcos o descreve como um sacrilégio terrível, no lugar onde não deve estar. Mateus, modificando o texto de Marcos, adiciona a referência a Daniel e explica qual era o lugar onde não devia estar, a saber, no lugar santo. Lucas, por sua vez, que escreve após a queda de Jerusalém e, portanto, viu a profecia cumprida.
modifica o texto, tem máculas e deixa as coisas muito mais simples para os seus leitores originais. Lucas substitui a frase: quando vocês virem o sacrilégio terrível, no lugar dele não deve estar por quando virem Jerusalém rodeada de exércitos. Ou seja, para Lucas, o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, era a cidade de Jerusalém, cercada por exército. Esse era o último sinal ao vê-lo. Os cristãos deveriam fugir apressadamente da cidade. Um detalhe importante é que a cidade de Jerusalém foi cercada por exército várias vezes, no período entre o início da revolta e a destruição de Jerusalém. No intervalo desses cercos, os cristãos deveriam fugir. Destaca-se o cerco de 20.000 soldados idumeus que invadiram a cidade e mataram cerca de 8.500 pessoas, decoladas no templo, o qual foi tomada pelo sangue dos mortos. A profecia deveria estar se referindo a esse acontecimento. Sinais cósmicos e a vinda do Filho do Homem. Mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Em Marcos 3, 24 e 25. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestiais serão abalados. Em Mateus 24, versículo 29. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, como o bramido e a agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Em Lucas 21, versículo 25 e 26. Não podemos perder de vista o gênero literário desse discurso de Jesus. Já vimos que a literatura apocalíptico-profética é carregada de simbolismos. Nesse tipo de literatura, sinais cósmicos estão atrelados ao juízo de Deus contra uma cidade ou nação. Vejamos as semelhanças de linguagem de Jesus com a literatura profética do Antigo Testamento, a Bíblia que Jesus lia. Vejam, o dia do Senhor está perto. Dia cruel de ira e grande furor, para devastar a terra e destruir os seus pecadores. As estrelas do céu, as suas constelações, não mostrarão sua luz. O sol nascente escurecerá, e a lua não fará brilhar a sua luz. Farei o céu tremer, e a terra se moverá do céu, moverá do seu lugar diante da ira do Senhor dos Exércitos, no dia do furor da sua ira. Isaías 3.